A guerra Israel-Hamas, mais um conflito em nosso planeta, onde milhares de espíritos desencarnam de maneira extremamente violenta. Por que será que pessoas sofrem em decorrência das guerras? Eu vou trazer aqui hoje para vocês a opinião de Divaldo Franco sobre mais esse conflito que entristece todos nós. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui a transcrição de uma pergunta respondida por Divaldo Franco a respeito da guerra entre Israel e Hamas, resposta que ele concedeu lá na Mansão do Caminho. E eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição dois links. O primeiro para esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os ataques sofridos por Israel, que deram início a mais esse conflito. E para esse outro vídeo aqui, onde eu conto para vocês sobre a próxima reencarnação do nosso amado Chico Xavier, reencarnação que se dará exatamente em Israel, no ano de 2100. E mais uma coisa, pessoal, Divaldo Franco e sua obra sempre terá o meu respeito e o respeito do canal Espírita, tá bom? Porque para mim não importa em quem ele votou, qual a ideologia política dele, pois o canal Espírita se limita aos assuntos espirituais e nós não tratamos de política aqui. Então, para mim, Divaldo pode votar em quem ele quiser. Na verdade, para mim, qualquer pessoa pode votar em quem ela quiser, pois eu não me considero tão importante assim na Terra ao ponto de querer que todos pensem como eu, que todos votem como eu, pois aquilo que minhas convicções me fazem crer que seja melhor, não tem que fazer todos verem da mesma maneira. Então, política não entra no canal Espírita, tudo bem, pessoal? E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Desde há muito que Allan Kardec nos deixou, na sua última obra, um aviso de que o planeta terrestre também evoluía e esta evolução se operaria oportunamente quando a Terra deixaria de ser um mundo de provas e de expiações para ser um mundo de regeneração, no qual a dor daria lugar à alegria de viver. Allan Kardec, deixando esta advertência no item 18 do livro A Gênese, estabelece que a dor não é uma punição da divindade, é um mecanismo de retificação da criatura humana. Trouxe o Deus misericordioso, aquele que nos dá a liberdade de agir, o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo nos impõe o dever de ressarcirmos os erros que cometemos. Não há punições nas divinas leis. Então, aquele que erra repete a experiência até torná-la ética e moral. A nossa ética e moral é a platônica socrática, que Jesus apoiou. Sócrates sugeria, fiel a uma proposta do santuário de Delfos, que cada um de nós se conhecesse a si mesmo. Hoje, 24 séculos, 25, a psicologia nos manda fazer uma viagem de auto-iluminação. É muito importante o outro, mas para poder amar o outro, é necessário aprender a amar-se. Allan Kardec nos demonstra que há uma fatalidade, o destino, o determinismo, mas que depende de nós a sucessão dos acontecimentos através dos nossos atos, e então o Espiritismo veio demonstrar, por exemplos,
que o que nos acontece é resultado da aplicação correta ou infeliz das leis que regem o universo. A grande mudança estava prevista. Os doutrinadores, os espíritos, os espíritas, nos últimos 10 anos, acentuando muito essa transição planetária. Eu psicografei 3 livros exclusivamente sobre esse assunto. Me esclarecia enquanto psicografava, e isso seria através do nosso livre-arbítrio. O problema palestino, Israel-Palestina, é um problema de mais de 4.000 anos, desde os primórdios, com Abraão e Sara, a esposa e a escrava, e se transformou hoje nesse Hamas, em um problema de religião. Não é uma guerra por terreno, explicaram aqueles que pertencem ao Hamas, que é uma facção belicosa terrorista. Não é propriamente a Palestina, porque nós esperávamos uma transição. Ela teria vindo em parte pela pandemia do Covid. Ficaram as heranças, mas a criatura humana, lentamente pelas filosofias e ocasião, tornou-se materialista. Então, nós vamos ficando cada vez menos espiritualistas, bem menos religiosos no sentido de ter uma atitude de religiosidade pela vida. Então, nos permitimos o fanatismo, matar em nome de Deus. Passou a ser, algumas religiões, um fenômeno de evolução. Para o palestino, o árabe em geral, que adota o Alcorão, há certas regras inomináveis: fumar o tabaco, tomar bebida alcoólica, o adultério e etc. E de uma repercussão ético-moral bárbara, o indivíduo que rouba tem a mão direita amputada, e se ele continuar roubando, não vai ter a outra mão amputada, porque ficaria sem trabalho. Tem a perna esquerda amputada, até chegar ao momento dele ter a vida ceifada. A nossa cultura demonstrou que ninguém erra pelo prazer de errar. Erro é uma experiência que não deu certo, então nós vamos repetir até aprender a fazê-la bem, e é através do erro que nós acertamos a viver corretamente, mas com os discípulos de Maomé, em absoluto. Quando, de repente, os ares da faixa de Gaza, é um pedaço de terra na fronteira do Egito, muito pequeno. Ali estão quase 2 milhões de pessoas. Desta forma, nós, pelo livre-arbítrio, geramos esta guerra calamitosa que não vai ficar apenas nisso. Se outros países aderirem, como é provável, nós, em breve, estaremos em uma guerra muito mais lamentável, e os espíritos pedem para preservarmos a nossa paz. Haja guerra, mantemo-nos a paz. Haja ódio, preservemos o amor. Façamos a vingança através da compaixão. Então, esse estado belicoso é o resultado da nossa ira, da guerra doméstica, dos ódios caseiros, das paixões pessoais. É cada indivíduo numa soma formando a massa formando uma cultura desvairando e voltando ao primarismo de épocas recuadas. Neste momento da fuga, após a invasão, alguém pronunciou que os israelitas estavam repetindo a libertação do Egito, fugindo pelo deserto para poder atravessar, na época, o Mar Vermelho e chegar na Terra Santa. Essa Terra Santa é que é dita a Palestina. Não há para eles Israel. Israel é o resultado de uma negociação da ONU em 1947 entre a Inglaterra, que dominava a área da Palestina, e de Israel, dando lugar uma faixa de terra que o primeiro-ministro de Israel diz que 45% era deserto e somente 60 pessoas foram habitar nesse deserto. E hoje é a 18ª nação mais poderosa da Terra. Então, estamos diante de uma calamidade sem limite por culpa nossa, minha. Eu também tenho raiva, eu também me deixo abater, eu também contribuo com a minha mente. É a mente que mantém o universo. A mente é um dínamo gerador de energia.
disseram os físicos em geral que uma pluma que se agita às margens do Pacífico vai repercutir do outro lado das margens do Atlântico. Tudo é uma questão de vibração da mente. É a mente divina que rege o universo. Então, todos nós, se pudermos evitar comentários apaixonados, cada um de nós tem a sua atenção a esse lado ou aquele. Mas se pudermos, evitemos. Não tragamos para casa as últimas notícias. Lamentamos e divulgamos o bem, as lições impressionantes de bondade. Se aqueles invasores assassinaram crianças, degolando-as da fúria selvagem, também os israelitas, no momento da sua fúria, não fizeram outra coisa. É natural. No combate é que se deveria conhecer o povo. E Allan Kardec pergunta na questão 742 de O Livro dos Espíritos por que existe a guerra. Observe a resposta: por causa da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e as paixões que o revestem. E o que pretende Deus com a guerra, já que a criatura humana não opta pela paz através do sofrimento, ele vai buscar a paz onde ela esteja. Então, cabe-nos acabar a guerra, mas a dizer que as nações acabem a guerra, que nós acabemos a guerra dentro de casa, que os inimigos, o filho mal educado, selvagem, toxicômano, volte à realidade, que a filha rebelde, já fascinada pelo sexo e pelas manifestações ou crises da dignidade, compreenda que ela não é um convite, um conjunto de sensações, é o espírito imortal. Considerarmos que a guerra não vai resolver, vai piorar, e as feridas das guerras sempre são muito dolorosas de cicatrizar através dos tempos, daí este terror está também dentro de nossa casa. Quantos de nós, por uma bobagem, brigamos com a família? Quanto tempo perdemos acusando, censurando, odiando, estimulando inimizades, levando fofocas, falando mal do próximo, quando podíamos simplesmente ignorar, dar-lhe tempo de evoluir. O processo de evolução é inadiável. Ele se dará pelo determinismo das leis divinas. Qual é a função da criatura humana na Terra? Qual é o seu objetivo? Amar para encontrar a plenitude. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!